Boa noite, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada bíblica, lembrando aos irmãos que estão vendo hoje pela primeira vez que todos os capítulos do 1º até o 27 já estão lá no canal do YouTube. Acessem, se inscrevam para receber sempre que a gente posta novos vídeos e acompanhe na sua Bíblia conosco, queridos, essa jornada maravilhosa onde nós vamos conhecendo a nossa história com o nosso Deus. Amém? Capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmã da tua mãe, que Shadia, que Shaddai, ó Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que Ele te conceda bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã-Arã para escolher-lhe uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com uma mulher cananeia. E Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. E foi Esaú à casa de Ismael e tomou uma mulher, além das que já possuía. Maalat, Bat-Ismael. Maalat, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nevaiote. Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e se deitou. Teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormiste. Eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo, e tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo, te guardarei em todo lugar aonde fores e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir em tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Bet-El, a casa de Deus. Eis que encontrei as portas do céu. Levantando-se antes de raiar o sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto:
Se Deus estiver comigo e me guardar no meu caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que eu hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Notem que as mentiras, a negligência, né, de Isaac e de Rebeca, não criando os filhos no caminho do Senhor, não criando eles num lar que não tinha paz, um tomando partido do outro, fez com que a raiva, com que criasse raiva, com que criassem ódio, com que aquelas coisas que nós falamos no capítulo anterior viessem acontecendo, né, na vida desses dois. E o que aconteceu? A gente leu ali que Esaú ouviu o pai dizendo para Jacó o que incomodava ele. E se as mulheres daquele lugar incomodavam ele iria buscar mais. E foi o que fez. Ou seja, ele estava pronto para incomodar o pai, né? Por quê? Porque durante a vida o pai só teve tempo de trabalhar, de adquirir, mas não cuidou da esposa com carinho, os filhos não tiveram carinho, não viram o carinho, não viram ele falando das coisas do Senhor, não conversaram, eles não criaram, não tinham afinidades, né? A ponto de que o filho faria qualquer coisa que ele soubesse que machucaria o pai ou os pais. Infelizmente é comum. Os defeitos dos pais tornam maior e piores ainda nos filhos, né? Da mesma forma se aprende coisas negativas. Da mesma forma que se aprende as negativas, se aprendem as positivas. Isaac mentiu como o pai fez, mas ele também edificou um altar para adorar a Deus como o pai fez. Perceberam? Ele viu Isaac levantando um altar para adorar a Deus. Assim como ele viu ele mentir. Assim como ele aprendeu a mentira, ele também aprendeu a levantar o altar. A Bíblia, ela nos relata pelo menos 2 vezes que Abraão mentiu. Isaac também mentiu. E agora o neto de Abraão, Jacó, é o símbolo do engano. Tanto Esaú quanto Jacó tinham falhas. O problema de Esaú é que ele não se importava com o pecado. E, portanto, não desejava se reconciliar com Deus. O que entristecia Esaú era a consequência do pecado, mas ele não se entristecia pelo pecado em si. Existe uma grande diferença nas pessoas e que são, inclusive, é um sentimento muito confuso dentro das congregações. Pessoas choram desesperadamente por causa das consequências do pecado. Mas poucas pessoas, raríssimas pessoas choram por causa do pecado em si.
E o detalhe é que pessoas que choram por causa da consequência do pecado não são perdoadas. As pessoas que são perdoadas são aquelas que choram pelo pecado, porque o pecado está machucando, está doendo, porque elas se importam com o pecado, porque elas sabem que o pecado machuca Deus. Esaú aqui está representando todos os que não dão valor à redenção comprada por Cristo. Eles não se importam com a herança no céu, porque amam as coisas desse mundo. As pessoas que não se importam com o pecado, elas se importam sempre com as consequências do pecado. E elas ainda ousam tentar jogar a culpa das consequências dos seus pecados em Deus. Mas a verdade é que cada uma dessas pessoas está representada na pessoa de Esaú. Elas não dão o mínimo valor para Jesus Cristo que comprou a redenção, que comprou o nosso passaporte para o céu. Elas amam as coisas deste mundo e tudo o que importa para elas é que elas não percam as coisas deste mundo. Muitos vivem somente o presente, sem pensar num futuro que na verdade é tão próximo, né? Se as pessoas pensassem que elas vão ficar mortas, entre aspas, né? Muito mais tempo do que elas vão ficar vivas. Se elas conseguissem imaginar que a eternidade é para sempre e que a vida aqui é muito rápida, muito passageira, elas pensariam melhor, né? Mas elas não pensam nisso. Ao contrário de Esaú, como quando Jacó fugia ameaçado, ele se sentiu rejeitado e sentia que não poderia ter paz por causa do seu pecado. Esaú, sofrendo as consequências do pecado, foi praticar mais um pouco de pecado. Foi buscar um jeito de provocar mais o seu pai e a sua mãe, trazendo a mulher, uma ismaelita, né? Ao contrário, Jacó, enquanto estava fugindo, ameaçado de morte pelo irmão, né? Se sentiu rejeitado, sentiu que não ia ter paz mas ele sentiu que ele não ia ter paz por causa do pecado. O pecado estava pesando sobre os ombros dele. Não era a consequência do pecado, mas o pecado estava pesando sobre os ombros dele. Ele se sentiu tão sozinho, mas tão sozinho, que ele sentiu necessidade de clamar pela proteção de Deus, como ele nunca tinha feito antes. Muitas vezes é isso. O ser humano precisa se sentir completamente sozinho para sentir o peso do seu pecado e para clamar pelo socorro de Deus. E Deus, que tudo vê, viu o arrependimento no coração de Jacó. Ele viu que Jacó tinha um coração contrito, arrependido, sem esperança. Então, Deus correu para socorrer Jacó, mostrando a sua infinita misericórdia. Coisa linda, né? Esse é o nosso Deus. No sábado, desculpa, queridos, lá no Salmo 139, diz que não há lugar tão fundo que Deus não possa nos alcançar. E não há pecado tão grande que possa impedir o plano de Deus de salvar quando um pecador entende o seu grande amor, a sua graça cheia de misericórdia. Quando um pecador se arrepender e reconhecer que só em Deus ele encontra alento, então Deus arranca o pecador das garras da morte
dá a ele a sua própria vida, que é eterna, e o perdoa completamente. Isso é a salvação. Queridos, olha só. Que simples, né? O que é a salvação? É quando um pecador se arrepende, reconhece que só em Deus ele encontra alento. E aí Deus pega o pecador que está arrependido, porque Deus conhece um coração contrito, arranca esse pecador das garras da morte e dá a ele a sua própria vida. Foi o que ele fez. Entregou Jesus naquela cruz. Só que a vida dele é eterna. Além de tudo, Jacó prometeu entregar o dízimo de tudo para adquirir o favor de Deus. Mas porque ele reconheceu estar desfrutando do favor de Deus sem nenhum merecimento. Entenderam? Ninguém cobrou nada dele. Ninguém, não tinha ninguém para cobrar. Mas quando ele se arrependeu dos seus pecados, ele sentiu que ele estava desfrutando, que tudo que acontecia com ele era de bom ou de ruim que fosse, né? Mas de bom não era merecimento nenhum, ele não merecia. Ele entendeu que ele estava desfrutando do favor não merecido de Deus. E aí ele disse, né? Eu vou devolver a 10ª parte de tudo. E esse Deus vai ser o meu Deus. É assim que funciona. Quanto mais o pecador entende que a situação dele como pecador é deplorável, é terrível, mais o pecador encontra misericórdia e mais o coração arrependido vai desejar a presença de Deus. Paulo, lá na carta aos Gálatas, vamos ver. Lá na carta aos Gálatas, ele escreve que quanto mais nós compreendemos a desgraça que nós vivemos, mais nós vamos valorizar a graça que nos foi oferecida. Mas quando nós não compreendemos a desgraça que nós vivemos, quando nós não compreendemos o quanto o pecado é terrível, a gente também não compreende o tamanho da graça que Deus derramou naquela cruz. O ministério da cruz é esse. Deus desceu do céu para ligar o céu à terra e para levantar o homem caído, o miserável pecador. Pensa comigo, queridos. Qual é o significado da cruz? Olha o mistério que tem naquela cruz. Deus, o próprio Deus, desce do céu para ligar o céu à terra e para levantar o homem caído de um miserável pecador à condição de filho de Deus. E a graça de Deus alcança, queridos, os mais improváveis. Todos os que clamarem por Ele, como Jacó clamou, vão alcançar graça, vão alcançar misericórdia, do mesmo jeito que Jacó encontrou. E a partir daí, quando nós alcançamos graça e misericórdia, nós não somos mais enganadores, como Jacó não foi mais. Nós vamos ter os nossos nomes trocados como Jacó teve. Jacó teve um nome trocado para Israel. E nós, de simples criaturas, somos transformados em filhos de Deus. Esse é o mistério da cruz. A gente só precisa crer e se entregar completamente ao Filho de Deus. Fazer dele o nosso Senhor.
nos arrepender de verdade, não por causa das consequências, simplesmente. É claro que nós devemos sim ter medo das consequências, porque nós sabemos que as consequências do pecado são terríveis. Mas nós devemos muito mais temer a Deus, respeitar, honrar, guardar os princípios de Deus. Temer, sim. Nós devemos temer ficar sem a presença de Deus. Se sabemos que o pecado afasta a presença de Deus de nós, então nós temos que ter medo do pecado e não de um Deus tão maravilhoso como o nosso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e que Ele tenha misericórdia de todos nós. Amém? Um forte abraço e até o próximo capítulo.